E aí, vamos ver se volta. Vamos esperar o pessoal entrar. Ver como é que fica. Fazendo os testes. Se não tiver ninguém, eu cancelo ela depois. Esperando o pessoal entrar. Vai. Deixa eu ver se é o Arley que entra. Já falar sobre Catedral, Novo Som e Oficina G3 hoje aqui. De acordo com o interesse aí do pessoal. Tá me ouvindo bem? Tava travado ainda agora. Quem que entrou aí? Tem uma visualização. Muito estranho isso. Vamos lá. Estão me ouvindo bem aí? Conseguindo ouvir? Tá travado? Como é que tá a situação aí? Começar a conversar. Uma resposta. Opa, chegando, tá bem aí, não apareceu o nome aqui para mim, mas tudo bem. O som tá chegando bem? Grande Bruno! Chegou, rapaz. Que beleza. Então tá tudo tranquilo. Ainda agora tinha um outro amigo, a live deu uma travada e eu abri essa aqui de novo. Tava só na introdução. Vamos conversar um pouquinho de banda aí que eu acho que você gosta, hein, cara. Achei aqui umas coisinhas antigas. Isso aqui, Catedral, 10 anos. É um dos CDs lançados ou reeditados pela MK, né? CD importante. Achei aqui também outro CD que a gente vai falar um pouquinho. Clássico aqui. Capa revolucionária na época aqui, Oficina G3. Nada é tão novo, nada é tão velho. E talvez o melhor CD da Oficina G3. O Indiferença. É uma briga boa aí, né? Depois o pessoal pode dizer qual que eles gostam. Seja bem-vindo, Eliel. Qual seria o melhor CD da Oficina G3? O melhor trabalho deles? Tenho dois aqui dos melhores disparados, né? Indiferença, CD, gente. A nova geração não gosta, não conhece muito. E o Nada é tão novo, nada é tão velho. Inclusive, o Nada é tão novo, nada é tão velho foi lançado em vinil. Ele saiu ainda em 94, se eu não me engano, 92. Ele saiu como LP ainda. Então, muita gente tinha um LP, era revolucionário. Procurei, eu tenho um CD do Novo Som. Foi sugerido falar um pouco do Novo Som, do Catedral e do Oficina G3. Né? O acústico do Oficina G3 já é uma outra pegada, no outro tempo, já é nos anos 2000, né? Início dos anos 2000. A gente vai falar disso também. Mas o Novo Som e o Catedral são bandas do Rio de Janeiro. Tem uma curiosidade aí. O Nordeste, falando aqui para os meus amigos que também são e estão no Nordeste, o Nordeste foi muito influenciado pela cultura musical do Rio de Janeiro. Já São Paulo seguia firme e forte ali com o seu universo particular. Mas em termos de negócio, São Paulo ia influenciando o Rio de Janeiro, o estilo de ser das gravadoras. O Novo Som e o Catedral são expoentes cariocas que também entraram no universo de São Paulo, mas não com tanta força no início, porque São Paulo desenvolveu o seu próprio mercado. Seja bem-vindo, Flávia. Hoje vamos falar aqui de bandas que o Chiquinho vai gostar, hein? Vou falar um pouco de Novo Som hoje. Marquinhos sugeriu Novo Som e outras bandas sugeridas para hoje foram Oficina G3 e o Catedral. Então, o Catedral e o Novo Som começam no início dos anos 80 no Rio de Janeiro. O cenário da música evangélica é um cenário muito tímido, é um cenário de gueto. Dentro do universo, a gente sempre teve duas grandes divisões dentro da música evangélica, que é a música de estilo mais tradicional, comunitário, e a música pentecostal. Então, nós tínhamos essas duas grandes linhas, né? Os anos 80 começam a quebrar isso, porque nós temos aí uma galera jovem
surgindo com força nas igrejas. Os grupos, o grupo de louvor, o grupo, acredite, sim, essas músicas também são clássicas. Os grupos de louvor começam a ter muita influência e muita força nas igrejas. E aí, para vocês terem uma ideia, em 82, direto do túnel do tempo aqui, em 82, deixa eu procurar o nome da igreja certinho aqui, eu até estava olhando aqui, tá? Olha aqui, o Paulo de Castro está dizendo o seguinte: a indiferença da Oficina G3 foi o marco maior do rock dos anos 90, ao lado do On The Rock e do Resgate. Verdade. Como bons lançamentos de música. Fruto Sagrado também, Cats Barneia. É isso aí. Esses são excelentes. Eu gosto muito desse aqui. Gosto demais. Eu acho que ele, na verdade, tem uma influência muito grande também de estilo, né? É um disco ou um LP muito bom do Oficina G3, uma diferença. Mas falando lá do Rio de Janeiro, para a gente entrar nesse cenário do rock, em 82, na Igreja Batista de Padre Miguel, um grupo de louvor começa a se destacar. O Novo Som surge como um grupo de louvor de uma igreja batista. E eles começam a fazer muito sucesso, esse cenário de tocar nas igrejas. Em 88, eles vão lançar o primeiro disco, que tem o título Um Novo Som para Cristo. E aí começa a trajetória do Novo Som, que vai ser uma banda de um sucesso absurdo no Rio de Janeiro e depois nacional, com algumas curiosidades. O Novo Som começa numa gravadora, eu vou citar uns nomes de gravadora, não sei quem vai lembrar aqui, mas o primeiro disco do Novo Som, ele vai ser gravado pela gravadora Favoritos Evangélica. Olha que negócio estranho o nome dessa gravadora. Tá? E aí depois de gravar ali uns 3 discos por essa gravadora, o Novo Som abre a sua própria gravadora, a NS Records. E depois disso eles vão crescer cada vez mais. Então eles começam com esse disco Um Novo Som, e aí em 90 eles lançam o disco, o primeiro grande sucesso deles, que é o Pra Você. Quem gosta vai identificando as músicas. Então, Pra Você é lançado em 90. Depois, em 92, eles lançam um outro disco, tudo como disco. Os discos vão ser lançados no Brasil até ali mais ou menos 96, 97, dependendo do dinheiro da gravadora. Porque quem está numa gravadora com mais estrutura já começa a gravar os CDs mais rápidos, né? Mas no início dos anos 90, na primeira metade dos anos 90, é só vinil que tem. E as famosas fitinhas cassetes. Quem não lembra, quem aí dessa geração 80, 90 não tem uma história para contar com um gravador que engoliu uma fita, né? Então tinha isso aí. Então eles gravam em 92 o disco Passaporte. Eu tenho esse CD, procurei aqui, não achei. Tenho aqui uns 1000 CDs, então não consegui encontrar. Mas o Passaporte tem, por exemplo, um clássico do Novo Som, que é o Acredita, que é uma música que até hoje eles tocam com certeza. Então, em 93, eles vão lançar um outro disco, que é o disco Luz. Esse disco Luz vai ter um destaque. E aqui o Novo Som faz história. Vai ser a primeira gravação do Novo Som de uma música romântica, que é a música Eu e Você. Quem vai puxar aí essa linha de música romântica no meio evangélico? Até hoje a gente tem essa discussão sobre música evangélica e música secular, né? Então, no início dos anos 90, o Novo Som vai capitanear essa questão de músicas românticas. O Alex, ele tem uma pegada assim, ele gravou depois na MK vários CDs românticos, e ele faz. O Carlinhos Félix também vai começar gravando músicas românticas nos seus discos solo, né? Então nós temos aí essa tendência de músicas românticas, que depois a MK vai entrar nisso com aquela coletânea Amo Você. 11 entre 10 casamentos evangélicos aí por uns bons anos tinham músicas da coletânea Amo Você. Lembra aí, é provável que talvez vocês que estão assistindo ou que assistem depois
tenha usado alguma música da coleção Amo Você no casamento. Depois vocês podem deixar um comentário aí, sejam sinceros, vocês usaram MK no casamento, hein? Mas muita gente usou música da coletânea Amo Você da MK no casamento, né? Então o Novo Som vai ter isso. Agora tem um fato que vai marcar o Novo Som, que é no ano de 94 vai falecer o tecladista, o Ney. O Ney Rodrigues, ele morre no início de 94 e em 95 a banda, em homenagem, vai lançar... E aí, Neto, seja bem-vindo. Amo Você, deve ter o volume... É verdade, a coletânea é impressionante, né? Depois teve uma diversificação, mas até hoje é assim. Em 95, o Novo Som vai lançar o maior sucesso da carreira do Novo Som, que é o disco De Coração, ainda como disco. Esse disco, ele sai em homenagem ao Ney Rodrigues, que ele não participou. O Ney gravou o Luz em 93. Eles gravaram um disco ao vivo em 94, mas o tecladista não participou da divulgação nem do lançamento. Ele faleceu em 94. E quando eles lançam o disco De Coração, ainda pela NS, que era a gravadora deles, eles vão lançar uma musiquinha que eu acredito que vocês conheçam, que é a música Escrevi. O disco de 95, então, o De Coração, tem o maior sucesso da história da banda, que é a música Escrevi, que é uma música que explode no Brasil inteiro, e aí eles entram, inclusive, no mercado de São Paulo, e a própria Billboard, que fazia, não com tanta regularidade, mas eles faziam aí algumas listas, eles colocam a música Escrevi como uma das mais executadas no Brasil, dentro do meio secular e evangélico. Ainda não tinha o gospel, não estava tão forte o nome, é a época da mudança, e o Novo Som então vai fazer esse sucesso estrondoso em 95. Um outro fato curioso do Novo Som, trazendo aí na vanguarda, no Rio de Janeiro, em São Paulo isso já estava acontecendo, mas em 96 entra o guitarrista, o Serginho Knust. Para quem não sabe, o Serginho era guitarrista de uma banda secular chamada Yahoo. Alguém lembra do Yahoo, secularmente falando? Eles fizeram muito sucesso nos anos 80. E em 96, o Serginho entra no grupo e eles lançam um disco em 97 chamado Meu Universo. E aí a gente vai ter talvez a maior polêmica da história do Novo Som, porque o Serginho compôs algumas músicas e dentro dessas músicas ele compôs uma chamada Fonte de Amor. Será se alguém aí que gosta do Novo Som lembra por quê? Da polêmica dessa Fonte de Amor? A música Fonte de Amor, ela foi denunciada como sendo, na verdade, uma oração espírita, de livro espírita. E isso gerou um baita mal-estar na época. O meio evangélico é um meio bem complicado, entre aspas, né? Você tem reações apaixonadas aí para determinadas situações. Basta ver como a carreira do Thalles, o que aconteceu com a carreira do Thalles, por exemplo, né? De maior nome a alguém completamente esquecido depois que as pessoas se chatearam com algumas atitudes. Ele está tentando voltar aí com o disco Saudades. Com trabalho Saudades, né? Mas o Novo Som, então, eles agem rápido, retiram os discos e lançam uma nova versão do trabalho sem essa música, sem as músicas do Serginho Knust, ou Sérgio Knust, que vai sair da banda depois. E aí o Novo Som começa a entrar, então, mesmo assim o disco tem alguns sucessos, como Venha Ser Feliz, Bandido ou Herói. Quem gosta do Novo Som lembra dessas músicas, tá? Em 2000, olha só, a gente tem a imagem do Novo Som na MK, mas o Novo Som só entra na MK no ano de 2000. 2000 eles lançam o primeiro disco, o primeiro trabalho, que é o Herói dos Heróis, que é o primeiro disco na MK, né, que vai ter as músicas Meu Sonho e Segredo. Então o Novo Som vai abrir aí o seu trabalho com a MK, com esse disco.
E aí na MK eles vão ter o Novo Som, uma banda que gravou muita coletânea. Muita coletânea. Eles têm. Alguns artistas acabam tendo essa marca, né? Matos Nascimento tem muita coletânea. Na época que eu trabalhava na Aliança. Fala, Salvador! Grande abraço! Na época que eu estava na Aliança, a gente tirava sarro da questão, porque o Matos Nascimento ele lançava assim as 20 melhores, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, e era impressionante essa questão, esse recurso da coletânea do próprio trabalho. O Novo Som é assim. Eles vão ter, em 2004, um disco chamado Vale a Pena Sonhar, que tem a música Nas Mãos do Pai, que tem a música Águas, que na MK vai ser o último grande sucesso deles. Né? O Alex passou a gravar seus trabalhos solos, românticos, a banda foi se distanciando um pouquinho. É o último grande sucesso de repercussão nacional em 2004, mas a banda até hoje está nativa, eles rodam bastante, lançam coletâneas, tem todo o estilo, e as pessoas sempre comentaram muito, né, a respeito da semelhança ou do estilo do Novo Som com Roupa Nova. E teve uma fase ali no meio dos anos 2000 que um dos integrantes era filho de um dos músicos do Roupa Nova. Então teve aí toda essa fase. Mas o Novo Som vai surgir ali. Grande Marcos Guto Torres, eu acho que eu te conheço. Um abraço, Guto, um abraço. Essa banda começa então no início lá dos anos 80. Olha como a gente está vendo aí de fato uma troca de guarda na música, até pelo tempo que as bandas estão. Nos anos 80 também, quem vai surgir com força é o Catedral. Então tá aí, para quem chegou agora, eu no começo coloquei ali dizendo que talvez o Catedral fosse a banda evangélica mais polêmica que nós temos no meio. Não sei se vocês vão concordar com essa afirmação, mas a história do Catedral é uma história impressionante. Tá? O Catedral surge, o Novo Som surge numa igreja batista, o Catedral surge na primeira presbiteriana de Nilópolis. Olha só, onde vai surgir. Eles são de um contexto presbiteriano. Então a banda Catedral, para quem fazia as piadinhas, né? Eles surgiram sim numa igreja evangélica em 87. E é tudo muito rápido na carreira do Catedral. Porque em 88 o Catedral vai lançar o primeiro disco deles, Você. Quase que independente, porque a gravadora era pioneira e a gravadora não tinha muita pouco convertido. Olha só, Bruno, que maldade, Bruno. Cuidado. Pois o pessoal que gosta do Catedral entra aí e coloca aí, começa o debate, né? Mas eles participaram da gravadora pioneira no início e eles foram mesmo no estilo de rock, influenciados por bandas nacionais, seculares, evangélicas. E aí eles vão lançar em 92, eles conseguem fazer a primeira gravação ao vivo deles. Gente, gravar música, hoje todo mundo grava ao vivo, ou pelo menos diz que é ao vivo, né? A gente vê as propagandas do YouTube, aqueles shows, aquelas coisas todas, mas no início dos anos 90, gravação ao vivo era um negócio assim muito complicado. Então, eles gravam Catedral 5 anos. Esse é outro CD que eu tenho, não achei. É um CD até meio raro. E eles iniciam aí, então, uma fase de muito sucesso. Em 93, eles vão gravar um disco duplo. Olha só a ousadia, chamado Está Consumado. Né? Em 94, eles gravam Contra Todo Mal, que tem uma música muito famosa do Catedral, que é aquela que diz: Rio de Janeiro a dezembro, Deus te abençoe. Quem gosta de Catedral, com certeza gosta dessa música. Eles participaram da Doce Harmonia e depois eles entraram na MK. E aí a história deles com a MK vai ser uma história... Seja bem-vindo, Clóvis. A história do Catedral na MK é uma história curiosíssima, porque o Catedral inicia em 94 com o Contra Todo Mal na MK,
E em 95 eles lançam o trabalho chamado Sentido, e aqui a gente já tem uma polêmica. Nesse disco, eles gravaram uma versão da música da Zélia Duncan, Catedral, que tinha tudo a ver com o nome. Foi o primeiro trabalho do Catedral. Na época eu comprei uma fita cassete, porque o Catedral começou a estourar em São Paulo nessa época. Eles faziam muito sucesso no Rio de Janeiro, mas só com a MK é que eles vão entrar em São Paulo mesmo, assim, para serem mais reconhecidos. São Paulo, nessa época, é domínio absoluto da Gospel Records. A Gospel Records dominou tudo em 95 em São Paulo. O Estevão Hernandes é o rei da música em São Paulo, né? Então o Catedral lança, e aí ele já põe uma música secular, e aí começa a vários trabalhos. Tudo que o Catedral faz na década de 90 vende muito bem. Até que em 99, aí nós temos um fator bem histórico no que diz respeito à música, porque o Catedral, quem diria? Catedral vai sair da MK e vai assinar com a Warner, que é uma gravadora secular, e isso vai dar uma confusão absurda. Eles gravam o trabalho chamado Pra Todo Mundo, que tem como objetivo entrar no mercado secular. E isso vai virar uma revolução na época. Surge história para todo lado, uma repercussão muito negativo no meio evangélico, mas o meio secular recebe o Catedral com animação. Eles nunca foram uma grande banda no meio secular, mas eles tiveram um relativo sucesso. O trabalho deles de 99, que é o Pra Todo Mundo, começa uma parceria deles com o Carlos Trilha. Carlos Trilha foi um dos grandes produtores do Legião Urbana. Uma das críticas que o pessoal tem com Catedral é a maneira como eles se pareciam, né, com o Legião Urbana, por causa do jeito do Kim cantar, muito parecido com o Renato Russo. E quando eles vão ser produzidos pelo Carlos Trilha, isso aí se assemelha. Tem uma música do Catedral em especial que está nesse primeiro, que é aquela Eu Quero Sol nesse jardim. A gente precisa ser sincero e reconhecer que essa é uma música que, para quem não conhece muito de música, vai achar que é do Legião Urbana, né? Ela é muito parecida. E o fato é que eles vão para Warner e aí tem uma reação da MK muito... Ô, Paula, grande abraço, saudade também, bom ver você aqui, né? Eles têm uma reação, a MK tem uma reação terrível. A MK retira todos os trabalhos do Catedral de circulação. Os trabalhos, apesar de serem gravados pelo Catedral, pertenciam à gravadora. Esse sempre foi um grande debate no meio musical. De quem é o trabalho? É do artista? É da gravadora? Isso dependia muito dos contratos. E a MK era detentora do acervo do Catedral. E na briga que eles tiveram, na polêmica toda, o Catedral perde todos os seus discos anteriores. Eles passaram anos regravando músicas em outros trabalhos para poderem usar. Depois isso se resolveu, mas muito lá na frente. Então eles gravam 3 trabalhos na Warner, que é o Pra Todo Mundo. Eles vão gravar o Mais Do Que Imaginei, que vai ter o maior sucesso secular do Catedral, que é aquela Eu Amo Mais Você Do Que Eu. Quem gosta de Catedral com certeza já cantou esse refrão. E aí eles vão sair em 2003 da Warner. E eles venderam, olha aqui a curiosidade para quem gosta de Catedral, eles venderam 360 mil cópias dos 3 volumes, dos 3 trabalhos na Warner. É um número muito, muito bom para a Warner. Mas o último trabalho deles na Warner não foi bem trabalhado, não foi bem divulgado. Mas o Catedral teve aí essa carreira no mercado secular, digamos assim. Depois da MK, depois da Warner, eles voltam para a Line Records através da New Music. Eles vão lançar um disco que talvez seja o mais triste do Catedral, apesar de ser muito bom, que é o que é gravado depois da morte do César. Né? Eram irmãos
no Catedral, ele morre num acidente muito triste na linha vermelha, e eles gravam o trabalho Acima do Nível do Mar, que foi com distribuição da Line Records. Tem uma música muito bonita para ele, para o César, né? O guitarrista excelente. E aí nós temos então o Catedral, e depois disso eles vão aí entre altos e baixos, mas sempre com a vendagem na casa dos 80, 100 mil unidades, né? Então Catedral de fato fica aí, faz parte da história da música evangélica, com as polêmicas, são crentes, não são crentes, eles sempre tiveram letras muito politizadas, mas eles fazem parte aí, sem dúvida nenhuma, inclusive antecedendo uma abertura que o mercado só vai ter em 2010, 2011, o Catedral faz ali em 99, que é a questão de uma grande banda ir para uma gravadora secular. No passado, você tem a Continental, por exemplo, que lançava evangélicos, porque você pagava, inclusive, para fazer o seu disco, né? Mas nesse contexto de mercado realmente foi em 99. Então o Catedral, eles vão ter aquela base, a fanbase assim, muito forte, mas restrita. O Catedral é um caso, e vocês que estão assistindo, você que assistir depois pode comentar, Catedral é um caso de amor ou ódio, com todo respeito à palavra ódio, mas não tem o meio termo. Ou a pessoa vai gostar muito de Catedral, ou a pessoa vai achar que os caras não são crentes. Não sei, vocês aí acham o quê? Vocês gostam? O Clóvis é admirador do Catedral, né? Do Catedral e do Novo Som. Digam aí o que vocês acham a respeito do Catedral como banda. Tecnicamente eles são muito bons. Eu particularmente gosto do estilo. Até hoje estava ouvindo as músicas aí pro vídeo, né? Pensando na qualidade deles lá no início, os caras mandaram muito bem. Mas esse é o cenário do Rio de Janeiro, né? Novo Som e Catedral vão fazer muito sucesso no Rio de Janeiro. Agora, em São Paulo, tá aqui, o Guto gostou um pouco na época. Mas qual época, Guto? Você pegou a época do Catedral na Warner ou você pegou o Catedral mais antigo? Catedral 100% no mercado evangélico? Porque tem uma diferença. Quando eles vão para a Warner, a produção do Carlos Trilha mexe na banda. Eles ficam talvez mais parecidos ainda com o Legião, né? Tá aqui, incomodava o fato de ser parecido com o Legião. Certo, é esse o maior ponto. Agora, o fato é que o produtor do Catedral era o produtor do Legião Urbana, o Carlos Trilha. Então, isso faz com que quando eles entram no mercado secular, inclusive rolou uma polêmica com Marcelo Bonfá, na época que eles foram para a Warner. Quando eles surgem na Warner, tinha um prêmio na música brasileira, que era o prêmio da MTV, o MTV Music Awards no Brasil, tinha o prêmio da MTV. E um dos prêmios, uma das categorias, era a votação do público, do melhor clipe. Cara, MTV, hein? Há 20 anos atrás, putz. Meu Deus do céu. A MTV era o grande canal da música no Brasil. Hoje você tem os canais, você tem o Bis, você tem o Multishow, talvez sejam os dois canais de música no Brasil mais influentes, né? Mas nem de longe eles têm a influência que a MTV tinha na virada dos anos 2000, de 90 para 2000. Então, o Catedral, os dois primeiros discos da Warner, o prêmio era Ser Crente ou Não, era premiação musical. Não tinha uma categoria evangélica, diferente do Grammy. O Grammy tem uma categoria cristã, a MTV não tinha. E o Catedral concorreu na época, em 2000 e 2001, com os clipes. E na época o Marcelo Bonfá deu uma pancada no Catedral. Eles tiveram algumas tretas. O Kim acabou comentando as notas do Marcelo e rolou um mal-estar na época porque eles entendiam que eles imitavam Legião Urbana, né? Então faz parte aí da trajetória do Catedral, mas não chegaram a ganhar. Mas esse prêmio na música secular,
Quem também quase ganhou alguns prêmios seculares, foi o Apocalipse 16. Nos anos 90 ainda, no meio do rap, tinha uma premiação, não sei se ainda existe, e eles ganharam e também concorreram a algumas coisas na MTV. Tá? Mas o Catedral vai ter esse destaque aí, o clipe do Catedral, tanto Eu Amo Mais Você quanto o do Sol. Cadê o nome da música? Eu até esqueci, eu já ia cantar. Tem Eu Amo Mais Você Do Que Eu, esse clipe fez muito sucesso. E a música Eu Quero Sol. Eu Quero Sol Nesse Jardim. Ele fez bastante sucesso no meio secular. E como é que estava São Paulo? São Paulo estava sob o domínio da novidade da Gospel Records. Então, vão surgir ali em São Paulo, a gente conversou isso na outra live, vai surgir em São Paulo, na Cristo Salva, algumas bandas. Dentre elas, a banda o Oficina G3. Para quem não sabe, apesar que essa é uma informação já pública, o Oficina G3 tem a ver com o fato deles serem o terceiro grupo lá da Cristo Salva. E o Oficina G3 vai abrir a sua carreira lançando de cara um disco ao vivo. E aquilo ali foi algo já impressionante. Depois de alguns anos, pela Gospel Records, nós vamos ter então aquilo que eu mostrei no começo, o disco Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho, do Oficina G3. E aí, inclusive, tem uma foto aqui. Deixa eu ver se no CD tem. Olha aqui. Isso aqui, inclusive, isso aqui foi gente, eu tenho esse CD, deve ter uns 25 anos. Por aí. E tá aqui na época o Valtão era o baterista do Oficina G3. Isso aqui era na época que as pessoas pegavam assinatura e não tiravam fotos. Houve uma época em que as pessoas não tiravam selfie. As pessoas pegavam autógrafos. E eu tenho aqui o do Valtão. Ele estava no lançamento do Indiferença. Foi aquele que eu consegui pegar. Eu comprei o meu CD Indiferença também. É assinado aqui por alguns músicos. Então saiu Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho, que tinha 12 músicas, Gospel Records, o selo antigo da Gospel Records, para quem não conhece. Tá? E esse disco vai ser um grande sucesso em São Paulo e depois no Brasil, porque vai ter um rock até diferente, ele não é muito na questão social ainda. Ele é um rock mesmo com músicas de igreja. Então, alguns sucessos aqui, ó, Mais Que Vencedores. Mais Que Vencedores é um hit dos anos 90, do meio de São Paulo. Nós vamos ter aqui a Valéria, Resposta de Deus, Pastor, Deus Eterno, outro grande hit da Oficina G3, por muito tempo. Depois ela foi ficando para trás, mas era outra música muito, muito famosa. Estou vendo aqui o encarte do Indiferença. Olha só. Olha como é que funcionavam os encartes, né? Tá aqui. Todas as letras. Patrocínios, tinha muito disso. Aqui você tinha a Vision Streetwear, você tinha a Pure, a Sabian. Era uma novidade que a Gospel trazia, que era a questão das grandes marcas seculares, né? Entrando no meio evangélico, entrando no meio dito gospel. E o Oficina G3 vai fazer, então, nos anos 90, esses dois grandes lançamentos, que é o Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho, e o Indiferença. O Indiferença, vou provocar aqui de novo, lembrando aqui, eu falei de Catedral e não mostrei. Olha só, para quem não sabe, existiam CDs duplos. Esse aqui é um CD duplo, esse aqui é o Catedral, então, já pela MK, CD 1 e 2, tá? Você tinha aqui os encartes. Então tá aqui, Catedral, 10 anos, caiu o CD aqui. Gostava muito de encarte, né? Era um negócio bacana. A Soraya disse que o Indiferença é bom. Eu vou provocar. Para mim, o Indiferença é o melhor trabalho do Oficina G3. Fica aí a polêmica com vocês. Qual é o melhor trabalho do Oficina G3? Sem brincadeira, para mim, o melhor trabalho do Oficina G3 até hoje é o Indiferença.
é o último trabalho do Manga pela Oficina G3. Tem algumas músicas aqui, ó, Davi, Magia Alguma, a versão do Glória Instrumental, Profecias, a primeira versão do Espelhos Mágicos. Renê, grande abraço. Olha só. A melhor versão, a primeira versão do Indiferente, tá aqui, Espelhos Mágicos, é uma paulada, é um rock da melhor qualidade. Tá? Então, Indiferença foi lançado em 97, se eu não me engano, 97, 98, já faz muito tempo. E é a última do Manga. O Manga era mais radical, depois o Manga sai, vai para o Rio de Janeiro. O Manga tinha a polêmica da voz, nem todos gostavam do jeito dele cantando. O Oficina G3 teve um outro vocalista chamado Túlio, que cantava no primeiro, que é o Ao Vivo. A Gospel lançou depois como série Ouro, e ele cantava ainda mais gritado. E depois do Manga nós vamos ter a fase, que é a fase com o PG, que é a fase do acústico. O Bruno, desculpa aí, não é o Corona, tá bom? O Manga sai, entra o PG e eles gravam um acústico. Então, eu até comentei ainda agora o Bruno falou sobre isso aí, ó. O Alexson Bruno, sou da época do PG. Então, o que é que está acontecendo para entender essa fase acústica do Oficina G3? Secularmente, o meio secular, ele influencia muito o meio evangélico. Algumas pessoas não gostam disso, mas não tem jeito, influencia pra caramba. Secularmente, na segunda parte dos anos 90, vou citar de novo a MTV. A MTV lançou uma série chamada Acústico, do inglês Unplugged, que era uma série de muito sucesso da MTV americana, que chega no Brasil e vai estourar ali em 94, se eu não estou enganado, 94, 95, com os Titãs. Primeiro grande sucesso da MTV acústica foi Titãs. Titãs em 95, 96 era uma banda já esquecida, era uma banda meio que no ostracismo. Eles gravam um acústico e aquilo vende que nem água, marca o retorno dos Titãs. E o que acontece? A MTV vai encaminhar aí um sucesso atrás do outro na série acústica. O meio evangélico acompanhou a tendência. Diferente da MTV que chamava e tinha todo um histórico, o meio evangélico ficou... Grande abraço, Mônica! O meio evangélico ficou meio perdido nisso. Mas o Oficina G3... E aí nós temos a questão da Gospel Records. Eles vão tentar surfar nessa onda e gravam o acústico. O acústico manteve a minha sanidade antes do meu... Olha aí, o acústico do Oficina G3. O acústico vem na sequência do Indiferença. É um trabalho muito bem feito. Os arranjos são muito bons. O PG entra muito bem, num estilo diferente, mas o PG casa muito bem ali no Oficina G3. O acústico é um mega sucesso da Oficina. Tá? Só que é um CD de músicas basicamente de regravações. Meu problema com a Oficina foi o seguinte: eu até então eu tinha todos os trabalhos da Oficina, mas eu fiquei muito chateado quando eles lançaram o acústico versão ao vivo, inclusive utilizando parte do cenário inspirado numa banda americana chamada DC Talk. Não sei quem aí lembra do DC Talk, mega sucesso in the Light. Tinha Welcome to the Freak Show. Lembram disso? Essa eu fui longe, hein? E o Oficina G3 usa o cenário muito parecido com aquele lançamento do DC Talk na época. E vende muito bem, eles lançam a versão acústica. E aí depois que eles lançam a versão acústica ao vivo, eles saem da Gospel Records no início dos anos 2000. Então o acústico, a fase acústica da Oficina vai lançar... vai mostrar o fim da parceria deles na Gospel Records. A Gospel Records tinha 3 grandes bandas de rock ali. Era Oficina G3, como colocou aqui ainda agora, deixa eu puxar o nome dele aqui, alguém comentou aqui, deixa eu ver aqui, me perdi aqui no comentário. Comentaram aqui a respeito
do Resgate, né? Resgate com The Rock. Então era Resgate, Oficina e Cats Barneia. Essas três bandas elas vão catapultar a Gospel Records. Curiosamente, a primeira banda contratada da Gospel Records é uma banda de rock, mas não é paulista. É o Rebanhão, que é carioca. O Rebanhão vai gravar 1 ou 2 discos na Gospel Records. Eu não lembro agora se foi mais que isso, mas os discos do Rebanhão na Gospel Records é o Clóvis. Não, o Clóvis está falando do Catedral e do Novo Som. Alguém aqui comentou a esse respeito, né? Tá aqui, Mônica Alves, lembra disso? Então a questão aí é o seguinte, a Gospel Records começa com o Rebanhão não vinga na Gospel Records, e curiosamente o Resgate, o Oficina e o Cats Barneia vão ser aí a cara do rock na Gospel por quase todos os anos 90. Mas quando os anos 90 vão surgir, quando os anos 90 surgem, a MK leva o Oficina G3, o que na época foi uma grande repercussão. A MK estava na crise com Catedral, e aí o Oficina vai para a MK, e aí vai surgir, que nem o Bruno estava colocando aqui, vai surgir o Humanos. Humanos, deixa eu lembrar se é Humanos aqui agora, eu não lembro se o primeiro da MK foi Humanos. Mas nós temos aí basicamente a MK pegando. E aí nessa fase da MK, o rock do Oficina G3 vai ficar um rock diferente. Eu não sei aqui. É uma fase que muita gente gosta. Eu ainda gosto mais da fase em São Paulo. Né? Deixa eu até consultar aqui. Eu acho que o primeiro disco do Oficina G3 na MK, se alguém aí lembrar, pode colocar aqui, me ajuda aí, que eu não lembro disso. Minha mente está dando pau já. G3. Ver aqui se surge. Eu tenho a impressão, o René está aqui falando que disse tal que o Welcome to the Freak Show, a fitinha VHS. É isso aí mesmo, a fitinha VHS tinha a música In the Light, Color People. Para quem lembra, gosta dessas músicas, vai saber bem sobre isso, né? Então, a Oficina G3, ó, confirmando aqui, deixa eu ver se o primeiro disco deles na MK deixa eu ver qual que é aqui. Discografia é o Humanos mesmo. Só confirmando aqui. Em 2000 o PG ficou... É porque o Humanos, o PG ainda participa. É isso, ó. O acústico sai em 98. Em 99 sai o acústico ao vivo. E aí nós temos... errei. Em 2000, e vocês não citaram. Tá aqui o Laqueden. Já eu respondo. Pera aí. Em 2000 tem o Tempo. Agora sim faz sentido. Eu tinha esquecido desse detalhe. O Tempo surge na MK em 2000. E é aquela coisa... Inclusive o clipe vai para MTV também. Da música O Tempo. Né, com PG. E aí depois vai surgir o Humanos. O Humanos vai surgir em 2002. Então essa é a fase aí. A fase do Oficina na MK. O Humanos tenta ser mais rock que o Tempo. Né? E depois nós vamos ter, da saída do PG até a entrada do Walter, a fase que eu menos gosto do Oficina G3 é a fase com o Juninho cantando. Então não sei aí como é que você coloca. Mas vamos aqui uma perguntinha para a gente encerrar aqui a live, já está muito tempo. Depois o povo fica dizendo que está cumprido, né? Por que o chamado MPB Gospel não vingou como outros estilos do mesmo gospel vingaram? Por uma simples razão, seu Laqueden. A turma da MPB nunca gostou do gospel. Então, foi um estilo musical que era basicamente aí da galera anterior. A MPB, na verdade, seria mais a bossa nova, né? Porque a MPB, música popular brasileira, a MPB hoje, para tristeza, é o funk. Tá? Hoje a gente tem aí a Anitta, Isa, essa galera aí, eles que fazem a música popular brasileira, isso é muito triste. Mas no meio cristão, você tinha ali Vencedores por Cristo, Guilherme Kerr, João Alexandre,
eles é quem detinham, eles é quem tinham esse estilo. O João Alexandre vai ter uma passagem na Gospel Records. Ele vai gravar o Simplesmente João. Mas depois não vai dar certo. Ele tem uma cisão lá com a Gospel e eles não ficam. Então a MPB, pessoal da MPB não curte o nome Gospel, por exemplo. Se você falar o pessoal que canta nessa linha MPB de Gospel, eles vão ficar zangados. Então eles seguiram de maneira marginal, né? À margem do desenvolvimento do mercado gospel. Você tem, além de Vencedores, você tem um grupo de MPB chamado Expresso Luz, que é sensacional, tá? Mas eles não vão ter esse destaque todo. Então não sei se respondi a tua pergunta, mas a MPB gospel não rola porque a galera da MPB não curte o movimento gospel. Eles dizem que é algo do mercado, entendeu? Então você tem a nova geração, você tem aí bandas que aí também não se chamam MPB, eles estão mais no movimento reformado. São bandas aí ligadas. Adhemar de Campos, não. Tá aqui, o Bruno coloca que MPB seria o Adhemar de Campos. Não. Adhemar de Campos está numa outra praia. Adhemar de Campos ele está ali na linha de adoração comunitária, do louvor das comunidades, que até agora eu não entendi por que é que mudaram o nome. Eu preciso pesquisar e entender. Se você está ouvindo aí e tiver uma resposta, pois eu vou falar com o Fábio Sampaio, ver se ele tem uma justificativa. É o vocalista da Tanla. Eu não sei porque transformaram e elegeram o nome worship para um estilo de adoração. Hoje, quando as pessoas querem, a nova geração hoje, quando quer falar música de louvor, música de adoração, eles usam o termo worship. Então, eu não sei por que isso, porque se você pegar algumas músicas do próprio Adhemar de Campos, do Asaf Borba, da própria Koinonia, você tem uma música do Koinonia, lá do início dos anos 90, aquela ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Se você jogar para hoje, o estilo de hoje, essa música vai entrar como worship, né? Então depende muito do tom. O que o pessoal chama de worship, que a galera chama de worship hoje, é o jeito Hillsong de cantar, né? E depois outros movimentos que foram surgindo. Mas olha como as coisas chegam atrasado no Brasil às vezes. Em 2002, o Michael Smith gravou um dos melhores trabalhos dele, que chama justamente Worship. Em 2002, que ele grava no Canadá. Fantástico, sensacional. E o nome do trabalho é Worship. Agora, por que ele colocou esse nome? Worship em inglês nos Estados Unidos? Lógico, né? Worship é adoração. Então ele gravou grandes clássicos da adoração comunitária nos Estados Unidos. Agora no Brasil, a galera fica tudo worship. É louvor de comunidade. E o Adhemar de Campos, Bruno, encerrando a questão aí, ele canta louvor de comunidade, junto com muitos outros aí. Tá bom? A gente pode dividir aí o segmento. Você tem você tem o rock, que é muito fácil de distinguir. Você tem um movimento de rap e black também muito forte. Aí você vai ter o estilo de adoração comunitária, louvor de comunidade. Você tem as comunidades que são muito fortes. Você tem... Grande Rodrigo, grande abraço. E aí? Você tem então esses estilos, né? Você tem MPB. Agora, eu acho muito estranho você colocar worship como um estilo ou como segmento. São coisas dos novos tempos, né? Eu ainda não engulo muito bem essa terminologia desse jeito como ficou. Mas faz parte, tá, galera? Aí, se você falar adoração comunitária, a galera não vai saber. Mas worship é só a americanização do termo de louvor de comunidade, os louvores que as comunidades faziam. Certo?
É isso aí. Alguma pergunta? Respondi as perguntas de vocês. Algum outro assunto? Deixa eu ver aqui o Arlen. Você já assistiu o filme Gospel, A Esperança de 73? É que você falou do quanto a música de uma base. Não assisti, vou procurar. Vou procurar ver aí a questão desse filme, o Arley. Gostei da indicação, viu? Vou procurar sim. Vamos lá. Grande Marilene entrou agora. Um abraço. O Alexson, são boas, mas letras muito repetidas. Ah, mas aí a questão da repetição das letras, você tem isso da adoração profética do início dos anos 2000. Você tem o Cirino, lá do Santa Geração, que repetia. Grande abraço, Rodrigo. Lembrança aí na família, tá bom? Dá um abração na turma aí. Voltando aqui, você tem o pessoal do Santa Geração aí, que, meu amigo, eles repetiam demais. A adoração comunitária, que alguns teve uma época que queriam colocar como tinha o louvor profético e o louvor extravagante. Era um termo que surgiu ali, não ficou muito. Essa galera já repetia, né? Aqui tá cortando a imagem. Não sei, pode ser a internet aqui, viu, Guto? Infelizmente, temos problemas aí. Cetro de Justiça. Esse aí é o Cirino. Né? Tem essa galera toda aí. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela companhia nessa tarde. Ninguém aguenta mais falar de coisa. A gente fala um pouquinho de música. Tem aí alguma pergunta aí para encerrar? Algum comentário? Querem sugerir algo aí para uma próxima conversa? Como é que tá a questão de vocês aí? A gente vai conversando, né? Hoje eu separei aqui esses discos, esses trabalhos, de novo, Catedral, Indiferença e o Oficina G3. Eu tenho os outros da Oficina, eu tenho ainda a fase até o Juninho, eu tenho todos. Depois eu confesso que não tive mais ânimo, mas nas plataformas digitais aqui eu tenho, né? Mas físico eu só tenho esses aqui. Ok? Então vou... Resgate. Resgate tem que fazer outro trabalho. Tem que fazer uma live só pro Resgate. Resgate eu vou terminar falando aqui, assim, eu acho... vou falar do Resgate na... Mônica Alves, não gosto do estilo da nova geração. É a grande polêmica, viu? O confronto aí dos estilos. O Resgate, eu preciso destacar, o Resgate talvez seja a banda que atravessou toda a revolução musical cristã e talvez seja a banda que mais amadureceu nesse percurso, porque o Resgate mantém a mesma formação desde o início lá, do primeiro, o Resgate, a capa branca, que era o Vida, Jesus e Rock and Roll, se eu não estou enganado. Né? E eles estão com a mesma formação até hoje e o Resgate só melhora. Grande marco na carreira do Resgate é o trabalho de 2000, que é o Resgate Praise, que na verdade já vinha na linha a worship, digamos assim, né? Da americana, Resgate Praise. Esse vai ser o divisor de águas na história, na carreira do Resgate. É quando eles vão fazer um trabalho mais maduro, né? E depois eles só melhoram. O Resgate é uma banda impressionante. Vou falar então do Resgate e do Baruch na próxima, tá bom? Baruch tem umas histórias interessantíssimas aí no meio evangélico, a maneira como ele construiu a carreira dele. Né? Eu gosto muito do Baruch também e o próprio Ademar, tá bom? Grande abraço aí para todo mundo e a gente conversa mais na outra. Se eu ficar com a live de 2 horas, aí ninguém assiste nunca, né? Eu preciso... Tem que encerrar um tempo, tá bom? Grande abraço aí, Deus abençoe a todos e vamos conversando sobre música cristã, tá bom? É importante aí, compartilha, avisa o amigo, vamos aumentar aí o grupo que gosta disso, tá bom? Grande abraço, Arlen. Eu vou procurar o filme sim, tá bom? E aí a gente conversa na próxima live. Eu ainda não sei direitinho quando é que eu vou fazer, como é que tá isso, tá tudo muito incerto.
mas eu vou avisando, tá bom? Grande abraço aí para todo mundo. Valeu. Boa música é sempre uma boa pedida. Até mais. Tchau.